o que é de fato essa implantação, essas informações a serem enviadas, vamos falar o que é. Existem várias siglas. Por exemplo, o Jackson já falou do PPP, eu sei do PPRA, eu sei do PCMSO, eu sei do LTCAT, tem o tal do PGR agora, que é algo mais recente, né? Então, essas são as siglas de programas que estão relacionados à segurança e saúde do trabalho. Que empresa precisa fazer o quê? Porque é um monte de coisa. Eu falei, PPP, PGR, PPRA, LTCAT, PCMSO. Eu falei em 5 coisas aqui, se eu não deixei passar nada, tem pelo menos 5 questões aí, 5 burocracias, né? E a gente tem que se atentar. Tá, e o que eu preciso exatamente? Eu tenho que fazer as 5, eu tenho que fazer 3 delas, eu tenho que fazer uma, custa mais caro fazer 5, fazer 3 e tal. Então, isso é algo muito importante que está aí mexendo muito também, está preocupando muito a galera. Muitos não entendem exatamente o que precisa fazer, quais são essas informações. E esse é um ponto muito importante dessa live aqui, para nós esclarecermos um pouco melhor isso aí também, Jackson. Perfeito. Há 2 ou 3 anos atrás, Anderson, nós tivemos uma linha de corte em relação às obrigações de todas essas siglas, todos esses palavrões aí nesses documentos, para algumas empresas. Vamos imaginar, vamos contextualizar de hoje. Nós temos, por exemplo, empresas, olha só, para o Ministério do Trabalho, nós temos empresas com 4 graus de riscos, ou seja, grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e grau de risco 4, né? E aí a norma diz, a NR1, norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, eu não vou me lembrar a data, mas há uns 2 anos atrás, eles reeditaram essa norma, dizendo que todas as empresas de grau de risco 1 e 2, que não tenham riscos químicos, físicos e biológicos, estão desobrigadas a fazer PPRA e PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. As empresas de grupo 3, de grau de risco 3 e grau de risco 4, elas continuam obrigadas a fazer o PPRA e o PCMSO, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Vamos imaginar essas empresas que não estão obrigadas, as empresas de grau de risco 1 e 2, que não têm riscos químicos, físicos e biológicos. Só para dar um exemplo de risco físico, por exemplo, ruído, né? Eu vou dar um exemplo de uma loja de roupa. Ela vende roupa no varejo, ela vende confecção no varejo, e ela não tem risco nenhum exposto químico, físico e biológico. Então, essa empresa está desobrigada a fazer PPRA e PCMSO. Só que as informações que vão para o E-Social são baseadas em um documento chamado LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Esse não é um documento de gestão, mas é um documento previdenciário. Então, eu preciso dizer, no primeiro momento, eu preciso dizer que essa loja de roupa, ela não tem risco químico, físico e biológico. Só que, ao mesmo tempo que eu digo que ela não tem risco químico, físico e biológico, eu digo que eu preciso de um documento para dizer, um documento assinado por um engenheiro de segurança, por um profissional habilitado, dizendo que ele está atestando lá que essa loja não tem risco químico, físico e biológico. Então, assim, repetindo, as empresas de grau de risco 1 e 2, aonde que eu consigo ver se a minha empresa é de grau de risco 1 e 2? Através da legislação de segurança do trabalho. Isso quando as pessoas entram em contato conosco, sejam clientes da AME ou de qualquer outras empresas aí, a gente faz essa consulta imediatamente e já responde, né? Consulta o CNPJ, depois vai na legislação do trabalho, vê qual o grau de risco e já manda para o empresário. Fala, a gente tem que fazer esses documentos, esses estão isentos e tal. O grau de risco dá para analisar pelo KNAI, só pelo KNAI da empresa, você já consegue ter essa informação. Pelo KNAI eu consigo descobrir o grau de risco, é que através da NR4, Legislação do Trabalho, mas aí eu posso consultar pelo KNAI lá, eu já sei o grau de risco da minha empresa. Então, os graus de riscos 1 e 2 estão isentas de PPRA e PCMSO, mas tem que fazer... Só um minutinho, você falou que tem que ter um documento, então, para atestar que ela está isenta de risco. Se não é nenhum desses monte de sigla aqui, esse documento, qual seria o documento para comprovar? O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, que, na verdade, Anderson, o LTCAT é produzido das informações do PPRA e o PCMSO. Só que, assim, essas empresas estão isentas de fazer. Só que nós, quando nós fazemos o envio dessas informações, nós produzimos esse LTCAT, a gente lança as informações de PPRA e PCMSO, mas não cobra. Essas empresas não vão precisar pagar esse documento, porque elas são isentas. Mas esse documento LTCAT é gerado baseado nessas informações. Então, a gente lança de qualquer forma, mas não emite o documento porque não é obrigado. Mas
o LTCAT aí sim precisa ser emitido, precisa ser assinado por um engenheiro de segurança, e aí a gente vai dizer, a empresa, a loja de roupa lá, não tem risco. O LTCAT aqui está dizendo, assinado por um profissional habilitado, de que não tem risco. E aí a gente faz essa informação inicial. Esses riscos a gente vai precisar enviar novamente só se esses riscos mudarem. E aí tem os outros eventos aí de E-Social que a gente vai enviar, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas esses documentos, de onde saem esses documentos? Da avaliação de um profissional técnico de segurança do trabalho. Esse profissional tem que fazer uma avaliação da empresa. As empresas com grau de risco 1 e 2 é um pouco menos detalhada essa avaliação, mas ele tem que ser feita uma avaliação. E das empresas de grau de risco 3 e 4, chega o ponto, Anderson, da gente tem que fazer medição. Nós temos que colocar lá um aparelho que mede o nível de ruído que o colaborador ouve durante o dia para fazer uma média. Nós temos que colocar um aparelho que mede o calor, a perda de caloria, o estresse térmico que ele tem. Então, tudo isso entra num todo um contexto especializado de segurança no trabalho, que eu vou gerar esse documento e dar base legal, dar um subsídio legal para que eu possa enviar essas informações para o E-Social.